É bom gravar. Olá, internautas da TV 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua e o Mundo do Trabalho, com o advogado Eimar Loguercio. O Eimar, ele é especialista em direito trabalhista e sindical, e nós temos a grata satisfação de receber aqui a sua convidada, a Jana Silverman. A Jana tem um currículo maravilhoso aqui, ela é norte-americana, que, aliás, está falando dos Estados Unidos. Você está falando de onde aí nos Estados Unidos, Jana? Estou aqui no estado de Connecticut, que fica perto de Nova York. Maravilha. A Jana, ela é diretora, foi diretora de programas para o Brasil e Paraguai do Solidaritat Center, a pronúncia é essa mesmo? Que é a entidade de cooperação sindical internacional ligada à AFL-CIO, né? Que é a maior central sindical dos Estados Unidos. Eimar, a bola está com você, meu irmão. Fala um pouco mais sobre a Jana e conduz aí. João, prazer de novo fazer mais esse programa e trazendo hoje a Jana. Como você já começou apresentando, a Jana Silverman é uma estadunidense brasileira, porque ela, inclusive, mais recentemente, participa do comitê executivo de uma rede norte-americana para a democracia no Brasil, né? Além disso, a Jana também possui PhD em desenvolvimento econômico pela Unicamp, pelo Instituto de Economia, né, da Unicamp. Também mestrado em relações internacionais da Universidade de Colômbia em Nova York. Tem uma larga pesquisa aí sobre relações de trabalho, movimentos sindicais e economia política na América Latina. E a tese de doutorado da Jana foi sobre reformas sindicais e inserção política do movimento sindical no Cone Sul sobre os governos progressistas. Uma análise dos casos do Brasil e Paraguai. Além disso, a Jana tem, por ter, inclusive, uma participação muito expressiva na Colômbia, né, onde esteve durante alguns anos, inclusive, publicou recentemente em um livro sobre democracia e direitos humanos, a ofensiva da direita, das direitas, na verdade, de 2016 a 2020, que é um livro recém-publicado pela Central Única dos Trabalhadores, em que ela escreve um artigo que vai ser o tom da nossa conversa de hoje, que são as violências ocorridas na Colômbia e no Brasil. E, portanto, Jana, é um prazer recebê-la, especialmente nesse momento em que também na Colômbia nós estamos aí passando e vivenciando, não é? Uma luta expressiva, e a Colômbia tem um histórico de violência e o Brasil também tem um histórico de violência no meio sindical. E a palavra está com você, conversa um pouco conosco sobre isso, sobre o seu artigo e essa sua experiência. Boa tarde, bom dia para vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu morei na Colômbia mais ou menos do ano 2004 até finais de 2008, que foi, aliás, um período bem violento também. O presidente foi o Álvaro Uribe, o presidente de ultradireita, bem na linha do presidente atual do Brasil, né? Enfim, e também, além da questão dessa influência da extrema-direita que vemos nos últimos anos nos dois países, também tem uma ligação muito forte, um histórico parecido no que tem a ver com a influência da própria escravidão, marcando a cultura do país, a cultura política do país, as relações de trabalho, tudo demais. Então, você tem, eu até diria que na Colômbia, digamos, uma relação mais truculenta ainda contra a classe trabalhadora e principalmente contra a classe trabalhadora organizada. Ou seja, só para colocar em contexto, ou seja, claro que está tudo com mais detalhes no próprio artigo, no livro, mas aí houve pesquisas feitas pela CUT, a Comissão da Verdade da CUT, que documentava, acho que foi 144 mortos de sindicalistas durante a ditadura brasileira. Mas em mais ou menos que durou de 64 até 85. Em 30 anos, para dar uma comparação, na Colômbia,
houve assassinatos de mais de 3.200 trabalhadores sindicalizados. E isso é fora do contexto oficialmente de ditadura. Isso foi, pelo menos em papel, sendo durante um período de democracia. Então, eu diria, essa política de violência contra a classe trabalhadora, eu caracterizo não como política de governo, não política de Estado, porque você tem esse componente de repressão violenta desde o início da conformação da classe trabalhadora na Colômbia, ou seja, aquele momento dos anos 20, dos trabalhadores bananeiros, que foi documentado no livro de Garcia Marques, né, Os 100 Anos de Solidão, até hoje. Então, o que estamos vendo agora, um momento absolutamente interessante, até bem inesperado, desse levantamento, que também é um levantamento histórico, também é outro contexto. A última vez que houve esse nível de paro, o levantamento a nível nacional, foi nos anos 70, em 1977, mas esse já, o dia 28, agora, marcou um mês de paro. Ou seja, por mais que eles tenham dias de concentração, de mais atividade, todo dia tem pessoas na rua. E outra coisa interessante é que é uma coisa muito descentralizada. Ou seja, por mais que os sindicatos estão participando, estão na mesa de negociação com o governo, eles não estão exatamente dirigindo o paro. Ou seja, cada localidade tem suas estruturas e formações, mas realmente quem está na primeira linha são os jovens. Ou seja, é bem parecido, por exemplo, ao que a gente viu aqui nos Estados Unidos no ano passado com aqueles protestos do Vidas Negras Importam. Ou seja, que é uma coisa absolutamente quase espontânea, ou seja, produto da raiva, da frustração, ou seja, com todas as formas de desigualdade que se vivencia no país, que foram acentuados com a pandemia. Então, aí é uma coisa, como estou falando, inédita, que estamos vendo o que vai acontecer depois, né? Eu acho que esse ponto que você traz, eu acho muito interessante para acompanharmos, né? Porque, de fato, somos duas estruturas coloniais em que o racismo é estrutural aqui e lá, mas você tem razão, quer dizer, o nível de violência explícita, né? Inclusive na questão de liberdade sindical, por exemplo, na Colômbia, sempre foi muito flagrante, muito aberto, né? Se compararmos com o Brasil, embora nós tenhamos também um nível, sobretudo na área rural, sobretudo no norte brasileiro, ainda, né, uma violência mais explícita, digamos assim, sobretudo aquela relacionada às áreas ambientais no Brasil indígenas, né? Mas, digamos, esse nível o seu artigo é muito interessante, já fica aqui a recomendação, depois nós vamos colocar o link, porque ele faz essa comparação histórica, mas esses movimentos mais recentes na Colômbia, eles colocam em cena alguns atores que realmente parecem novos, né? Quer dizer, os próprios jovens, os próprios trabalhadores e trabalhadoras, e algumas pautas que até então não apareciam, né? E isso também nos leva a olhar o que está acontecendo na Colômbia com um certo interesse na dinâmica desses grupos e dessas reivindicações, não é, Jana? Exato. Ou seja, Jana, você já na sua resposta para o Imar, você certamente já deve ter identificado, né, o movimento espontâneo, como você disse, em grande parte, né, mobiliza setores que não estão organizados, mas existe já a identificação de uma pauta, né, porque só para comparar, não é uma comparação propriamente, mas só para lembrar que o Chile teve uma evolução parecida e num levante popular parecido, e não na proporção, eu imagino, mas teve um levante popular parecido e a pauta principal se conduziu para a Constituinte. Na Colômbia, quais são as pautas, qual é a pauta principal, qual é a grande reivindicação dos trabalhadores colombianos? Realmente, o levantamento aconteceu, a pauta inicial realmente já foi alcançado, que foi derrubar uma reforma tributária, que ia ser muito injusto, aumentar a IVA, ou seja, digamos, ia ser muito injusto contra os pobres, e derrubar uma reforma da saúde, ou seja, que ia também piorar o atendimento. Então, eles já conseguiram, né? Claro que o jeito que o governo, ou seja,
falou, ou seja, que não foi por causa da rua, foi uma coisa unilateral, mas obviamente foi produto das pressões. E agora, obviamente, tem um pedido de fora do que o presidente atual, né? Mas, enfim, ou seja, dado esse contexto histórico, o nível, digamos, de violência estatal e paraestatal, ou seja, porque lá tem uma estrutura muito forte de o que no Brasil se chama milícias, lá se chama paramilitares, ou seja, só para dar um parênteses, falar que, por exemplo, a cidade de Cali, que fica no sul-ocidente, virou um dos centros principais desse levantamento, desse paro, e parece que hoje, desde faz uns dias, está de facto sobre o comando de grupos paramilitares conjuntamente com forças militares, ou seja, que é uma ocupação militar, paramilitar, ou seja, muito preocupante, e tem casos até de desaparições, ou seja, enfim, de casos muito, muito preocupantes de jovens que foram desaparecidos, os corpos não têm sido encontrados ainda, e estão pensando que isso foi culpa dos grupos paramilitares agindo juntamente com as forças militares. Mas, enfim, então aí já não se sabe se esse pauta fora do que vai chegar digamos, ter algum impacto. Também tem o tema das eleições colombianas que vai acontecer o ano que vem. Então, aí todo mundo está meio esperando que talvez uma parte dessa energia vai ser focada na própria, digamos, corrida eleitoral, que é efetivamente o que aconteceu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos com o Black Lives Matter, ou seja, a ação de rua terminou se trasladando para, digamos, as ações eleitorais. Mas realmente é muito incerto ainda. Desculpa. Vamos aproveitar esse seu gancho com a situação norte-americana. Daquele movimento também, né, que começa também a partir de um movimento de uma violência recorrente, mas também muito específica, e que ganha também uma dimensão que tem uma influência nas eleições norte-americanas. E aí, para nós caminharmos aqui, senão o João vai ficar bravo comigo com o tempo, né? Para nós encaminharmos para a nossa parte final, queria que você falasse um pouco, então, sobre como é que você tem visto e como é que o movimento sindical estadunidense também tem visto a eleição, após a eleição do Biden, essas medidas que estão sendo anunciadas do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista também sindical, né? De certo modo, o neoliberalismo tentou, com muita força, afastar ou dificultar a ação sindical por onde ele conseguiu encontrar caminhos, mas há aí nos Estados Unidos, pelo menos como nós olhamos daqui, né, um discurso em que se coloca a questão sindical, a questão do trabalho, como uma questão central na pandemia e na pós-pandemia, né? Na crise que ela provoca. Como é que você, para a gente ir terminando, como é que você vê, o que a gente pode falar sobre isso, Jana? Bom, isso daria material para mais um papo de pelo menos 2 horas ou mais, né? Mas sim, realmente o Biden, por exemplo, a atitude do Biden frente ao movimento sindical é absolutamente oposto ao que foi do Trump. Ele está, ou seja, pelo menos nos seus pronunciamentos, o que ele consegue fazer via ordem executiva, está fazendo uma política absolutamente pró-sindical, talvez o mais pró-sindical que a gente tem visto desde o Roosevelt, nos anos 30 e 40. Então, isso não é pouca coisa. Ou seja, o problema é o que ele consegue. Por exemplo, a gente tem um grande foco agora para o movimento sindical americano, é uma lei que se chama PRO Act, ou seja, que é uma reforma trabalhista pró-sindical, okay? Que facilitaria o processo de sindicalização aqui, que por nossas leis é muito difícil. O problema é que depende da aprovação do Senado, ou seja, e não, por mais que os democratas só tenham maioria de tem alguns senadores democratas que são mais conservadores, que não querem apoiar, muita pressão, obviamente, por parte dos empresários. Então, isso eu acho que vai ser uma grande prova se realmente esse discurso do Biden pode traduzir em uma mudança estrutural no que são os sistemas de relações de trabalho aqui, em algo que seja mais favorável para o trabalhador. Eu acho que também isso para nós acompanhamos também com bastante
interesse, né, tanto do ponto de vista do que representa e representou do ponto de vista político, como também do que pode representar do ponto de vista de mostrar que nós ainda temos uma sociedade dinâmica também, né, que os movimentos sociais e movimentos de trabalhadores são movimentos que têm uma história e uma consistência, né, e que, portanto, os desafios, digamos assim, das lutas populares e de mobilização são desafios enormes no ambiente, sobretudo, de uma direita muito constituída a partir do neoliberalismo, mas que também demonstra, por outro lado, que nós temos uma vida, né, ancorada aí na composição desses trabalhadores que vão se constituindo também um pouco fora do sistema, mas, ao mesmo tempo, se reconhecendo, né, nessas diferenças, inclusive, do ponto de vista do racismo, das pautas das mulheres, de todas as pautas que constituem, digamos assim, os direitos sociais que foram muito fortemente atacados, né, nos últimos anos, e em alguns países desde sempre, né, em função de suas estruturas arcaicas e colonialistas, né, como é o caso do Brasil, como é o caso da Colômbia, em que enormes contingentes de trabalhadores e trabalhadoras tiveram à margem, estão à margem de benefícios sociais, e isso se evidenciou muito agora na pandemia, né? Em que se olhou que, para combater uma pandemia, é necessário de um Estado que tenha, né, condição de debelar e de, portanto, ter saúde, ter educação, ter meio ambiente saudável, e recoloca essas pautas para todos nós. Então, já quero te agradecer, Jana, e já ficar um convite para um próximo em que nós possamos falar sobre essa pauta estadunidense e como é que essa virada, digamos assim, do ponto de vista político, agora pode ser sustentada também por esses movimentos, né? Para que tenhamos aí também, como aqui, possibilidade de reverter retrocessos que foram impostos aí por uma política neoliberal muito ofensiva e totalitária. Então, agradecer você, dizer que você será sempre bem-vindo aqui no nosso programa e contar com você em outros momentos. Pode contar, pode contar. E nós aqui vamos seguir na luta, não só tentando lutar pelos direitos dos trabalhadores americanos, mas absolutamente em solidariedade com os trabalhadores brasileiros. Como dizem, eles combinaram de nos matar, mas nós não combinamos para morrer. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos estar em contato. Obrigado você mesmo. João. Maravilha. Nossa, vamos contar com a Jana, então, em outros momentos, né? Acho que como ela... Pode, claro. Falar dos acontecimentos dos Estados Unidos tem muito a ver com o Brasil, né? Com a Colômbia também, até porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país imperialista e que a classe dominante norte-americana exerce muita pressão na exploração dos povos latino-americanos. Bom, enfim, agradeço mais uma vez, Jana. Eymar, o programa é seu, você que comanda. Próxima terça-feira a gente vai trazer mais um convidado seu, né? Sempre uma convidada, você está percebendo que é sempre uma convidada e sempre com alguma atualidade sobre o mundo do trabalho e a perspectiva do direito achado na rua. Portanto, João, muito obrigado para quem nos assiste. E, Jana, o seu artigo e algum material que você tenha pode também nos encaminhar, que nós colocamos depois à disposição para o pessoal também que faz pesquisa, para os pesquisadores que acompanham esse programa, tá bom? Muitíssimo obrigado, Jana. João, muito obrigado. E obrigado a todos que nos acompanham também.